Vamos iniciar o nosso encontro desta tarde, aproveitando bem esse tempo precioso, essa tarde linda que nos recepciona nessa casa. Alessandro, eu acho que deu problema aqui, Alessandro. Eu não entendo de... Não, tá certo. Tá certo? Então tá. Desculpem, é que a minha técnica com essas modernidades não é muito grande. Mas a tarde que nos recebe é excelente, isso já nos predispõe a uma boa recepção, a um bom encontro, aos abraços fraternos, porque a Casa Espírita, ela antes de mais nada, ela é uma escola, mas ela é uma escola de almas. O abraço, junto com a informação, torna essa informação muito mais preciosa, muito mais calorosa, muito mais capaz de calar no nosso íntimo. Vamos, portanto, iniciar o nosso encontro dessa tarde, como sempre fazemos, com uma prece, porque nós viemos de lá de fora, com horizontes mentais e pensamentos diferentes, e vamos nos reunir todos aqui em torno do Evangelho, em torno dessa palestra da tarde. Portanto, vamos dizer assim: amado e Mestre Jesus, outra vez, Senhor, estamos nesta casa, talvez com um início de humildade, Senhor, procurando nos conhecer mais para viver melhor. Aproveita, Senhor, desse nosso momento de boa vontade e permite que os bons espíritos sejam conosco, nos ampliando os horizontes mentais a um perfeito entendimento da mensagem que vai ser veiculada nessa tarde. É, portanto, em nome de Deus, do Cristo amigo, que nós estamos iniciando o nosso encontro. Quem vai nos conduzir no tema palestra da tarde é o nosso companheiro Jesus Samuel. Com ele, portanto, a nossa melhor vibração, a nossa atenção, para que ele seja bem feliz na hora de dar seu recado e que esse recado encontre o lugarzinho certo no nosso coração. Tudo contigo, então. Obrigado, Sônia. Sinta-se à vontade. Não, tá. Boa tarde. Muita paz. Na verdade, a nossa irmã poderia ter continuado, mas ela é tímida. Então, nós vamos tentar fazer o nosso trabalho. Para hoje, nós temos sobre a vida futura. Onde é que está isso aqui? É hoje. Ninguém? Como é que ela falou? Então, recomeçando. Do Evangelho segundo o Espiritismo, agora vão reclamar porque está muito alto. Capítulo 2, nós encontramos: meu reino não é deste mundo. Qual é o reino? Nós sabemos que o reino é aquele conjunto de seres com características comuns. Esse é o reino. O reino que se referia a Jesus é o reino de Deus, que é o reino do amor, dos espíritos puros e sem interesses materiais. Mas ele fala: o meu reino não é deste mundo, porque ele está nos falando sobre a terra, sobre a vida presente de mais de 2000 anos, que hoje nós também poderemos falar sobre a nossa terra de hoje, dos prazeres materiais, da materialidade, que são bens transitórios. Então, a vida futura, aquele tempo que virá, é o tempo espiritual. E nós vamos ter um diálogo tenso, terrível. E João nos conta no seu Evangelho, lá no capítulo 23 do Evangelho de João, versículo iniciando 33. Era, naquela recuada época, quinta-feira à meia-noite. Após a última ceia, nós só estamos recordando. Jesus foi preso pelos judeus e foi levado a Pôncio Pilatos, que era governador romano da Judéia.
na sexta-feira de manhã. Então a acusação era que ele dizia que era rei, era perigoso e uma série de coisas. Então Pilatos vai perguntar àquele homem, porque ele olhou um homem tranquilo, que não aparentava nada. És o rei dos judeus? E ele diz simplesmente, tu o dizes, meu reino não é deste mundo. Aqui está a frase. Então nós vamos ver que esse homem, na sua fragilidade, quase condenado, porque ele já estava condenado, ele se apresentava forte, ele se apresentava imbatível, ele estava amarrado, machucado, mas ele era livre, tinha apanhado, tinha sido espancado, mas era indiferente ao suplício, com uma coroa de espinhos, fazendo brotar sangue, ele estava com um aspecto nobre. Por quê? Porque aquele Galileu estava muito distante das questões menores e miseráveis da sua época. Ele sabia de tudo o que aconteceria. Mas como o governador, na sua sombra, havia sido alertado de manhã pela esposa, não manches as tuas mãos com o sangue desse justo, ele estava um pouco de medo. Também ele tinha medo dos judeus, porque se não fizesse, os judeus o entregavam à autoridade romana, a autoridade romana faria dele o que quisesse, como depois fez. Então ele pergunta de novo, és, pois, rei? Porque ele não via nada daquilo. Ele via um homem simples, machucado, quieto, silencioso. Por que o apresentaram como um homem muito perigoso, um revolucionário, um pretenso rei? E aí ele vai dizer exatamente, o meu reino não é daqui, ainda. E nós vamos ver então que com essa resposta ele não deixa dúvidas, porque ele estava profundamente livre. Com tudo aquilo que ele passava, ele vai explicar. Se o meu reino fosse deste mundo, eu não seria preso pelos da minha raça, da minha etnia, e não seria entregue a ti, porque quem entregou, nós sabemos, foram os da sua etnia, que não o aceitaram, da maneira como ele se apresentou. E ele continua falando com muita tranquilidade, nasci neste mundo para dar testemunho da verdade. Mas, por enquanto, ele não é aqui. E nós hoje podemos pensar, o reino do amor ainda está faltando retoques hoje. Mas voltemos ao nosso texto. Jesus, por essas informações, se refere claramente à vida futura. E nós vamos encontrar que o Mestre apresentou em todas as circunstâncias da sua rápida passagem pela terra como o fim a que se destina a humanidade e que deve ser o objeto das principais preocupações do homem na terra. Porque só a vida espiritual justifica as diferenças da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça divina, justiça distributiva, que dá a cada um aquilo que é seu por direito.
Então, essa vida que Jesus começou a apresentar é o delineamento essencial, porque ele vai trazer a realidade é espiritual. Nós temos então que Jesus era possuidor dessas faculdades, porque vivia em sintonia, vivia em contato com o Pai. Então ele vem nos apresentar uma trajetória desenhada na certeza da vida espiritual, que aguarda todos nós, por ser fundamental na constituição das nossas ideias e das perspectivas das nossas vidas. É isso que nós precisamos compreender em profundidade, porque o apostolado do Galileu fixa-se no ser espiritual, no despojar dos condicionamentos, das impregnações do uso do corpo físico, porque nós estamos realmente aprendendo para depois, na pátria espiritual, dependendo do nosso bom trabalho, alçarmos voos mais altos. A proposta do Galileu. Porque se não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria em todas as vidas. Nesse esforço hercúleo que nós fazemos para nos erguer do primarismo, para que nós possamos, em verdade, conquistar a transformação moral, entendendo que é uma luta permanente contra as nossas ainda imperfeições. E isso nós vamos adquirir quando tivermos percepções psíquicas muito mais avolumadas. Então essa meta a ser alcançada, ela justifica todas as dificuldades, todos os desafios existenciais, porque explica a justiça de Deus diante dos acontecimentos dos homens. Então o embaixador divino veio com essa missão de derrubar barreiras que nós criamos pela nossa pouca virtude, que nós nos deixamos embaralhar no cipoal das nossas dificuldades íntimas, sem compreender que o nosso trabalho é evolutivo e que nós precisamos superar em cada uma reencarnação os patamares dos desafios por onde nós transitamos, porque nós precisamos buscar uma maior realização interior. Nessa atual reencarnação, nós podemos já fazer um balanço, como estamos. Então, para os homens de seu tempo, as compensações eram imediatas. Não havia realmente preocupação com o mundo real, com a face espiritual, porque eles não compreenderiam, como muitos ainda hoje não compreendem, que são espíritos viajantes pela eternidade. As pessoas pensam e falam: não, eu sou um corpo que tem um espírito. É um engano muito grave. Nós somos espíritos que estamos usando um uniforme de trabalho, um corpo físico apropriado exatamente para as situações dessa etapa reencarnatória. Por quê? Porque nós precisamos tornar concretas as nossas ações. Para isso nós precisamos de um corpo
perispiritual e o que vai dar o molde ao nosso corpo físico. De certa forma, nós precisamos intelectualizar a matéria. Aqueles homens daquela época, eles se contentavam com as suas pequenas ambições terrestres, devido ao limite de entendimento. E por isso nós vamos encontrar na história, Moisés não pôde dizer tudo. Jesus também evitou aprofundar essas lições libertadoras, só apresentando e oferecendo o essencial. Ele vai sintetizar o amor sob todos os aspectos, preparando a chegada de uma futura nova era. Então encontramos que o mundo real se manifestava através dele em todos os instantes, porque transcendia o habitual e o convencional. Ele demonstrava que precisávamos estar acima dos interesses imediatistas e das disputas mesquinhas e transitórias, porque é um seminário de paixões inferiores. Então, com isso, nós vamos compreendendo, o nosso futuro espiritual é formatado a todo o momento, toda hora, todo dia, porque é a prática da caridade. A caridade, nós sabemos, é o amor trabalhando, mas é trabalho pelos outros, para os outros. Mas como tem o egoísmo, o orgulho e a vaidade, não conseguimos ainda enxergar o próximo. Quando Paulo de Tarso foi curado por Ananias, dizem na bibliografia espírita que escamas caíram dos seus olhos, ele ficou 3 dias sem enxergar. Eram as trevas que viviam no seu inconsciente. E quantas vezes nós estamos caminhando e não enxergamos? O nosso amado que está em casa, o nosso filho que ele dá trabalho, a nossa filha, a esposa que poderia ser melhor, o marido que não precisava ser tão feio. Tudo isso são coisas que nós encontramos. E é exatamente o que a doutrina espírita vem nos trazer. A vida espiritual deixa de ser hipótese e torna-se realidade, porque é intercâmbio entre os 2 planos da vida, que nós conhecemos como mediunidade, possibilidade de fazer contato, porque nós, se não tivéssemos essa possibilidade, mente a mente, pensamento a pensamento, nós estaríamos exilados e banidos na Terra. Mas é pelo pensamento que nós vamos viver na pátria espiritual. Acontece muito de noite isso aí. Encontramos uma vez, abrindo e fechando um parênteses, uma moça que nos procurou no atendimento fraterno. Estou com um problema gravíssimo, não sei o que eu faço. Eu digo, olha, eu não quero saber também, porque aqui não é um confessionário, é um atendimento fraterno e tal. Vou te dar um livro para te ler. Foi para casa. O que eu faço? De noite faz uma prece. Aí ela disse que fez a prece. Aí 2 dias depois ela voltou e nós estávamos lá, disse assim, eu quero lhe contar o que houve. Eu digo, não precisa, porque se tu vai no médico e consulta, depois tu não vai atrás dele, tu vai em outro médico. Ela disse assim, não, eu vim lhe contar, fiz uma prece, pedi que me ajudasse, e sonhei com a vovó. A vovó apareceu sorrindo, ela estava com... Aí ela me descreveu a roupa, eu reconheci pelo chale, pela touquinha, pelos óculos redondinhos, tudo isso me contou. E ela sentou e me colocou de cabeça no seu colo
Eu não me lembro mais nada. De manhã, quando eu me acordei, eu estava totalmente diferente, feliz da vida. Ela encontrou-se com alguém que ama. E aí, a realidade se torna definitiva, definidora. Porque nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, da codificação, inúmeras mensagens de espíritos que vieram nos apresentar as condições felizes, as condições infelizes, de acordo com os seus atos. Então, nós vamos compreender que a nossa estadia na Terra é temporária. E às vezes, para ganhar a eternidade, sendo feliz, nós relutamos em tentar conhecer esse mundo espiritual, as suas leis, a sua população, enfim, e ficamos somente dando valor às coisas materiais, e com isso nós perdemos a eternidade por um pouco de tempo que ficamos aqui. E é esse aspecto que eles nos diz. Se nós tivermos paz, se nós tivermos calma, nós tornaremos a nossa breve passagem mais fácil e menos amarga. É isso que eles nos dizem. Se nós temos uma ideia nítida e precisa da vida espiritual, nós temos fé raciocinada. Porque nós acreditamos, isso nos dá uma confiança inabalável no futuro e muda completamente a visão sobre a vida. E aí, quando nós estamos felizes e esperançosos, nós apresentamos grandes benefícios para todos. Quando pensamos nessa infinita vida espiritual, a reencarnação é muito pequena, é muito rápida. Mas é aqui que nós vamos enfrentar e vencer os desafios que nós fomos buscar antes do nosso berço festivo. As programações que são feitas pelos candidatos reencarnantes para vir ao planeta. Então nós enfrentamos, vencemos, porque a nossa caminhada é vitoriosa. Nenhum de nós veio para ser derrotado. Nós é que nos permitimos a derrota. Os amigos espirituais, eles nos observam e eles ficam felizes com as nossas vitórias e eles ficam tristes com as nossas derrotas. Então nós precisamos compreender que para tudo isso nós precisamos aceitar aquilo que nos acontece com paciência, porque são temporárias. E depois nós teremos horas e mais horas felizes. Quando nós temos essa fé, o desencarne não nos assusta, porque nós compreendemos, é uma passagem, é uma porta de libertação de nós mesmos, porque nós fizemos bem a nossa caminhada. Então nós vamos ter possibilidades de encontrar lugares de paz, para que possamos ser felizes mais ainda do que já éramos. Quando nós duvidamos, nós concentramos todos os nossos pensamentos, todos os nossos planos na terra, porque estamos inseguros do futuro. Dedicamos-nos inteiramente ao presente, acreditando que os bens mais preciosos são os materiais. Então, quando nós colocamos a nossa visão no dia a dia,
concretamente nós demonstramos que para nós a vida espiritual não tem grande valor ou nenhum valor. É isso que nós precisamos compreender, porque para alcançar os bens materiais nós não vacilamos, não observamos obstáculos, fazemos de tudo para conquistar. Aí acontece uma decepção, um engano, uma ambição insatisfeita. A pessoa fica atormentada e se transforma numa verdadeira tortura de todos os instantes, atordoando todos os que estão à sua volta, porque o pensamento em desalinho, ele irradia. E o que eles ficam infelizes mais ainda. Então nós precisamos buscar o bem. Para quê? Para que nós possamos ser realmente chamados de filhos de Deus. Então o objetivo da humanidade é seguir para Deus, mesmo que seja como o filho pródigo da parábola, mas ele vai receber-nos. O filho pródigo tinha um outro irmão, o pai muito rico, cuidavam das terras, enfim, dos bens, mas o filho pródigo rebelde pediu a parte da herança para ir embora, e o filho mais pacífico ficou. O pai concordou, ele se foi, perdeu tudo, foi trabalhar num outro, digamos, fazendeiro, porque é a região aqui, fazendeiro, e lá ele acabou se dando conta de que ele já estava disputando a comida com os porcos. Aí ele se arrependeu. Meu Deus, lá em casa, essa hora, todo mundo está no tudo de bom e eu aqui, vou voltar para casa. E voltou. E segundo essa parábola, é uma história de Jesus, do filho pródigo, ele ao chegar perto da casa, o pai viu, veio correndo, fez uma festa para receber o filho. Assim Deus faz conosco. Só que aquele outro irmão que ficou em casa, o egoísmo e a inveja, ele brigou com o pai. Eu que estou aqui te servindo há tantos anos, não tem nada para mim, agora esse cara aí, tal. Isso é a ingratidão do outro filho, mas é outra história para outro dia. Então nós vamos ver que nós precisamos, para atingir essa pátria maravilhosa, espiritual, nós precisamos de amor, colocar esse amor em trabalho pelos outros, que é a caridade, e aí nós teremos a nossa justiça. É isso que eles nos dizem, são indispensáveis, porque a consequência da vida futura é responsabilidade nossa, dos nossos atos, porque Jesus veio, nos apresentou, depois ele mandou a doutrina espírita, nos reapresentou o reino de Deus, o reino do amor. Então nós precisamos saber o que estamos fazendo com a nossa reencarnação. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Samuel as reflexões que nos fez na tarde de hoje. E agora nós vamos para o segundo momento do passe, em que nós vamos, com o auxílio dos médiuns da casa e da corrente espiritual, receber aquele quinhão de energias que o nosso corpo físico e espiritual está precisando. Os médiuns, por favor. Se quiserem manter os olhos fechados e acompanhar a música, não é nenhum ritual, mas facilita o processo da concentração e da recepção dos fluidos. E temos só a ganhar, quanto mais nós recebermos pelo fato de estarmos aqui todos presentes na tarde de hoje.
enquanto o passe se processa, vamos nos voltar mais uma vez para Deus, vamos nos voltar para o Cristo amigo e agradecer por essa doutrina que nos acolhe, que nos consola, porque nos esclarece acerca dessas realidades, porque faz com que a esperança brote nos nossos corações e com ela vem essa certeza: haveremos de vencer, fomos criados para a vitória, nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, nos disse Jesus. E essa disposição já põe em nós, se nós sabemos disso, uma abertura espiritual capaz de captar todas as energias que de mais alto se derramam sobre nós, no sentido de nos beneficiar, sanando desequilíbrios, possíveis doenças, lançando luz na inspiração sobre alguns conflitos que eventualmente estejamos vivenciando, mas fazendo com que de uma maneira ou de outra, ao sairmos daqui, nós o façamos em melhores condições de quando aqui chegamos, porque então munidos de material que nos fortalece, que nos dá condição, que nos dá meios para superar as nossas próprias vicissitudes, as nossas fraquezas e alcançar os nossos objetivos. Que possam, Mestre, os bons espíritos aqui presentes nos antecederem nos nossos lares, procedendo à limpeza psíquica do ambiente, para que ele se torne propício às boas comunicações, às boas realizações, ao bom entendimento. E com isso, nós facilitemos a nossa própria encarnação. Que o nosso anjo de guarda possa ser conosco, que tenhamos ouvidos às suas inspirações, e dessa forma nós alcancemos o objetivo que nos trouxe aqui nesta tarde, que é de nos fortalecer, que é de lançar luz à frente dos nossos passos, para que nós possamos superar as dificuldades da vida sem muitos percalços, com menos dores, com um número muito maior de acertos. Por tudo isso, Senhor, e por tantas coisas que recebemos e que sequer fomos capazes de registrar com os nossos olhos ou com os nossos ouvidos, nós te agradecemos e te pedimos, despede-nos da tua paz. Que assim seja. Está concluído o nosso encontro, um bom retorno a todos, a seus lares, tudo de bom. Fiquem com Deus. Só tocar ali de novo? Isso. 2 toques? Dei 2 toquezinhos, mas acho que não. Ah, tem que trazer ali. Tem que trazer a mãozinha. Próxima vez já sei. Daí ele pergunta ali